Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Fique Comigo, da Yobami Adebayo, com tradução da Marina Vargas. Eu não sei se eu pronunciei direito o nome da autora, mas foi uma tentativa. Bem, esse livro foi um dos primeiros enviados pela modalidade Inéditos da Tag Experiências Literárias e eu não tenho muito a ver com o Clube Inéditos, mas eu assinei nesse mês porque foi dito que viria um livro de uma autora nigeriana que estudou com a Chimamanda. E aí tudo que tem o nome da Chimamanda envolvido no meio eu quero conferir, né? Então assinei, o livro chegou e eu demorei um tempão pra ler porque ele entrou na pilha de não lidos. Enfim, li agora em janeiro e foi uma ótima experiência, apesar de bastante dolorida. E hoje a gente vai conversar então um pouco sobre ele. Bom, sabe quando a gente termina de ler um livro da Helena Ferrante, especialmente a tetralogia, e termina pensando, meu Deus, esse livro foi ótimo, mas essa autora é perturbada, porque não tem como uma coisa dessas vir de uma mente sã? Foi exatamente isso que eu pensei ao longo da leitura desse livro aqui, porque a autora teve coragem de colocar tanto sofrimento e tanta dor na vida da personagem, que eu fico pensando que eu não teria coragem, porque eu ia sentir que colocar tanta dor na vida de alguém ia atrair um karma pra mim. Eu não ia ter coragem de verdade, então eu terminei pensando que a autora, coitada, ela deve penar, porque pra ela ter coragem de ter feito isso daqui, enfim, é um livro extremamente dolorido. Aqui a gente tem dois personagens principais, a Yejide e o Akin, e eles se apaixonaram ainda na juventude, se casaram muito cedo, só que é um costume nigeriano, né, é um costume socialmente aceito, inclusive incentivado, a poligamia masculina, claro. E a Yejide deixou claro desde o início que ela não aceitaria isso e que se fosse pra ele casar com ela, era pra ser uma relação totalmente monogâmica, e ele concordou. Só que aqui a gente tem dois tempos principais no livro. O livro, na primeira página, a gente tá em 2008 e a gente já entende com a narrativa da Yejide que os dois não estão mais juntos. E aí a gente vai intercalando o tempo de 2008 com o de 1985, que é quando eles estão com 4 anos de casamento e ainda não tiveram um bebê. A família dele começa a botar muita pressão pra que ele arrume outra esposa, já que não vem um bebê e a culpa é sempre da mulher, né? Sempre ela que tem o útero seco. E ele acaba concordando com a família, pega outra esposa. E isso, né, destrói a vida deles enquanto casal, destrói a vida da Yejide, porque ela nunca tinha concordado com isso. Ele também não tá muito feliz com a decisão, mas enfim, ele acatou, né? Enfim, esse é o pano de fundo, assim, base do livro. E é muito difícil falar qualquer coisa do enredo desse livro, porque ele é um enredo extremamente entrelaçado, então qualquer coisa que eu possa falar depende de algo anterior importante. O livro é cheio de plot twist, spoiler, todos eles horríveis, e que eu não me sinto na liberdade de comentar, porque qualquer coisa poderia ser um spoiler. Mas o que eu vou falar principalmente é que o mais forte nesse livro é essa questão de como essa pressão para ter um filho, essa pressão pela adoção da poligamia reflete no casal, como isso vai minando e destruindo o casal aos poucos. Esse livro me lembra, sim, As Alegrias da Maternidade, da Buchi Mecheta, que trata também dessa questão da pressão pelos filhos, quando os filhos não vêm, o que acontece, só que lá a gente tem um cenário um pouco mais social e político, né? E enquanto aqui a gente tem um cenário mais introspectivo, é como se a gente estivesse ali dentro do casal, porque a narrativa é em primeira pessoa, hora do Akin, hora da Yejide, então a gente tá muito dentro da cabeça deles e a gente percebe como tudo isso e todas as consequências que isso traz vão minando a relação de um casal que era apaixonado. E outra coisa que também acaba presente aqui, e não teria como não ser, é essa questão de que, por mais que o casal se ame e se respeite, uma relação heterossexual num contexto patriarcal e extremamente machista sempre vai ser uma relação de poder, porque por mais que o cara seja de boa, ele tem o poder, e isso conta, quando a barra fica pesada, isso conta. Então, mesmo que a família estivesse enchendo o saco ou não, o fato foi que ele aceitou, ele pegou outra esposa, sabe? Enfim, isso é péssimo. Além de tudo, as principais dores e os principais problemas desse casal também estão muito envolvidos com a falta de diálogo, principalmente porque o cara acha que ele pode tomar decisões sem que ela seja consultada, porque isso é normal. Então a gente tá muito dentro do casal, esse livro é bastante introspectivo e a gente vai acompanhando tudo isso com eles. A protagonista desse livro sofre muito, porque além dessa questão de engravidar, depois vão vir inúmeros outros problemas que
a gente vai enfrentar junto com ela e a gente vai percebendo como ela vai se deixando latejar pela vida e vai tentando parar de se importar com a coisa aos poucos, sabe? Parando de sentir, parando de se apegar. Isso dói muito, mas é muito compreensível. Eu fico um pouco incomodada que em determinados momentos ela acabe pintada como uma vilã por causa disso, o que eu não concordo, né? Eu acho apenas humano e infelizmente bastante compreensível. Outras duas coisas que eu acho que a gente pode comentar sobre esse livro, que fala mais sobre a temática aí do que sobre o desenrolar da carruagem em si, é que a gente também tem abordado o assunto da anemia falciforme. E esse foi um assunto que eu nunca tinha encontrado na literatura, né? Eu sabia que essa doença existia, mas eu nem sabia como que ela era, eu não sabia características dela. E é uma doença genética comum na África. E ela tá presente nessa história sim, então a gente vai entender um pouco mais sobre ela, sobre as suas consequências, sobre os seus sintomas, sobre como ela tá entremeada ali na vida daquelas famílias, daquelas pessoas que têm ela como uma possibilidade ou como uma realidade nas suas histórias de vida e família. E aí eu tenho também uma crítica pra fazer no livro, que é, desde a orelha do livro, a autora coloca pra gente que a gente vai ter esse problema do casal e da relação monogâmica e da falta de filhos dentro de um contexto político conturbado. E sim, a gente tem um contexto político conturbado, tá tendo golpe, tá tendo troca de poder, tá tendo confusão, revolução, enfim. Mas pra mim, a autora colocou isso no livro pra cumprir tabela, porque ela, acho que tinha que botar, ela fez um checklist lá, contexto político, porque ele pouquíssimo é levado em consideração, é pouquíssimo desenvolvido e pouquíssimo afeta diretamente a vida dos personagens. Ele aparece, sei lá, 6 vezes no livro, se muito. Então eu achei que assim, se é pra fazer o troço de qualquer jeito, não faz. Eu não sentiria falta da abordagem do contexto político se ele não tivesse sido feito nas coxas. Se ele simplesmente não tivesse sido feito, tava ok, sabe? Então eu acho que essa é uma grande falha do livro. Eu acho que a narrativa é muito boa, é um livro que te puxa. Eu li muito rápido porque eu não conseguia parar de ler, os capítulos são curtos. Ele é bem escrito, eu só acho que ele tem, né, esse defeito do contexto político mal organizado, né, mal trabalhado, e do fato de que, mas aí já é uma opinião super pessoal, eu queria que a autora tivesse tido um pouco mais de piedade com a personagem, só isso, porque eu terminei o livro precisando de sossego. Imagina essa personagem, coitada. Mas é isso, gente. É um livro muito bom, eu recomendo que peguem quando vocês estiverem com inspiração pra dar uma sofrida, porque, olha, é difícil. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!